Sabe quando a gente olha para a prova de linguagens do Enem e pensa, caramba, preciso virar uma gramática ambulante para passar? E se eu disser que dominar a norma padrão é muito mais sobre estratégia do que sobre decorar 1 milhão de regras? Nesta nossa análise, vamos transformar esse bicho de 7 cabeças numa ferramenta poderosa para sua aprovação. Bora lá! Vamos começar com uma pergunta que parece meio fora da caixa. Pensa comigo. Saber se comunicar é a mesma coisa que saber se vestir? Parece simples, né? Mas essa pequena analogia é a chave para destravar o que o Enem realmente quer na prova de linguagens. Imagina só duas situações. De um lado, uma entrevista de emprego. A comunicação ali é séria, formal, tudo planejadinho. Do outro, uma galera na pista de skate. A conversa é solta, cheia de gírias, espontânea. Ninguém em sã consciência iria de terno para a praia, certo? Pois é, com a nossa língua, a lógica é exatamente a mesma. Cada situação pede um traje diferente. E é isso que nos leva direto para o coração do desafio. Seção 1. A língua como guarda-roupa. O Enem não está interessado em testar se todas as regras da gramática foram decoradas. O que a prova quer saber de verdade é se a pessoa tem a inteligência de escolher o traje linguístico perfeito para cada ocasião. E para não ficar nenhuma dúvida de que isso não é um macete qualquer, vamos direto na fonte. A resposta está lá, na documentação oficial da prova, na famosa habilidade 27 da matriz de referência. É aqui que o Enem abre o jogo e nos conta exatamente o que espera. E o que essa tal de habilidade 27 diz? Basicamente é isso, reconhecer os usos da norma padrão nas diferentes situações. Olha só, vamos focar nessas duas palavras, usos e situações. Isso muda o jogo completamente. A gente para de pensar em certo ou errado e começa a pensar em adequado ou inadequado para o momento. É exatamente o que essa ideia resume. A língua não é um fóssil, um conjunto de regras mortas. É um organismo vivo que se adapta. Entender isso não é filosofia, é pura estratégia. É essa virada de chave que garante os acertos nas questões mais chatas de linguagens. Ok, se a língua é um guarda-roupa, quais são as peças que não podem faltar lá dentro? Vamos abrir esse armário agora na seção 2, as peças-chave do idioma, e conhecer as opções que a gente tem à disposição. Bom, a primeira peça do nosso guarda-roupa é a norma padrão. Pensa nela como o smoking ou o vestido de gala. É aquela roupa para as ocasiões mais sérias e formais que existem, documentos oficiais, leis, textos acadêmicos. A gente não usa todo dia, mas é essencial saber que ela existe e para que serve. Agora uma peça um pouco mais versátil. A gente tem a norma culta, o nosso esporte fino. Se a norma padrão é o que a gramática diz que deveria ser, a norma culta é o que as pessoas escolarizadas de fato falam e escrevem em situações formais. É elegante, mas com um pouquinho mais de jogo de cintura. E, finalmente, a habilidade mais importante, aquela que o Enem realmente adora cobrar, a adequação linguística. É aqui que entra a nossa habilidade de estilista. Porque não adianta nada ter um armário lotado se a gente não sabe o que vestir em cada ocasião, não é mesmo? É ter o bom senso de escolher a peça certa para o momento certo. Então vamos organizar as ideias. De um lado, temos a norma padrão, o traje de gala. Lá na outra ponta, a variedade coloquial, que é a nossa roupa confortável do dia a dia. E no meio, a norma culta, o esporte fino. A grande sacada é a adequação linguística, essa inteligência de saber transitar por todas elas sem pagar mico. Chega de teoria, né? Vamos ver como isso cai na prova, na prática. Seção 3. Vestindo a língua. Vamos analisar um exemplo clássico, com a cara do Enem. O cenário é o seguinte, um e-mail para uma vaga de emprego. Repara só nas escolhas. Prezado à diretora, sirvo-me do presente, coloco-me à inteira disposição. Cada palavra foi escolhida a dedo para soar profissional e respeitosa. É a língua vestida com o seu melhor traje social. A prova do Enem faria exatamente uma pergunta assim. E a pegadinha é que a resposta nunca vai ser porque é o jeito certo de escrever. A resposta correta sempre vai analisar a função dessa escolha dentro daquele contexto. Vamos seguir o raciocínio do Enem. Primeiro passo, identificar o contexto, uma seleção de emprego super formal. Segundo, analisar a linguagem, vocabulário preciso, construções bem cuidadosas. E terceiro, a gente conclui. O traje formal foi escolhido para combinar com a ocasião. É por isso que a alternativa correta seria algo do tipo adequar a linguagem ao nível de formalidade que a situação pedia. Certo, já vimos o traje perfeito. Mas e quando a escolha da roupa é um desastre total? Vamos para a seção 4, analisar o que acontece no famoso mico do traje inadequado. Imagina só essa cena. Um skatista chega para os amigos na pista e solta, com toda a pompa:
Prezados confrades, questionam-lhes se os vossos equipamentos com rodízios encontram-se em condições favoráveis. É impossível não rir, né? Justamente pelo contraste que é absurdo. Então, a pergunta que a prova faria é: de onde vem o humor? A resposta, que vale pontos preciosos, está na total quebra de expectativa. É a roupa de gala no meio do churrasco. Aqui a gente vê o outro lado da moeda. O contexto é totalmente informal. A linguagem é exageradamente formal, quase pedante. O humor nasce desse choque. E aqui está a grande lição. Nesse contexto, usar a norma padrão não é certo. É um erro de adequação. A alternativa correta apontaria exatamente para essa inadequação. Ok, entendemos a teoria, mas como aplicar isso na pressão da prova com o relógio correndo? Vamos para a seção 5 com a nossa dica tática final, um verdadeiro raio-x para resolver essas questões sem medo. Anota aí o checklist para o dia da prova. Primeiro, investigue a fonte. Um artigo científico e um post de blog pedem roupas diferentes. Segundo, quem fala com quem. A relação entre as pessoas define o tom. E terceiro, a dica de ouro. Fuja das alternativas com palavras como sempre, nunca ou que falam em corrigir o erro. O Enem raramente trabalha com absolutos. Ele prefere a adequação. No fim das contas, tudo volta para a nossa analogia. É preciso encarar a norma padrão não como uma prisão cheia de regras, mas como uma poderosa roupa social. Uma ferramenta no nosso guarda-roupa, pronta para ser usada na ocasião certa para causar o impacto que a gente quer. E para fechar, fica a reflexão que vai mudar o jogo. De agora em diante, em qualquer texto que aparecer na frente, a pergunta-chave tem que ser: essa linguagem está adequada para esta ocasião? Ter essa pergunta na ponta da língua não é apenas dominar a habilidade 27, é dar um passo decisivo em direção à sua aprovação.